Então, nós abriríamos o trabalho aqui. Primeiro, teríamos a oitiva das testemunhas. Como nós temos uma testemunha? Pronto. Então, nós passamos a oitiva das testemunhas. E aí, como presidente do júri, eu pergunto o seu nome. Saulo Gomes. Saulo Gomes. Saulo, o que é que você sabe e ouviu falar em relação a esse caso? Você sabe aqui quem foi que lhe trouxe para cá? O que é que você sabe em relação a esse fato que lhe traz aqui no dia de hoje? Bom, como jornalista que estava presente no dia fazendo a entrevista à réu, ao fazer perguntas a ela, ela afirmou com toda clareza que tinha supostamente queimado a jovem, e em seguida não continuou com a família toda porque não teve tempo. Ao pedir detalhes sobre o caso ocorrido, ela detalhou afirmando do ponto que pegou a menina no colégio até a parte chegou ao armazém para comprar o álcool, a qual afirmou para a menina dizer que ia fazer um remédio, já dizendo que a menina ia ficar doente, certo? Em seguida saiu afirmando, dizendo que tinha levado ela ao batedouro e queimado a menina, supostamente ocorrendo o fato devido. Perfeito. Nesse primeiro momento aqui, o juiz presidente, ele faz as perguntas, logo em seguida ele passa para a acusação. Primeiro a acusação faz as perguntas, logo em seguida parte a defesa. Então, com a palavra, o Ministério Público, você pode interrogar o réu. Boa noite, senhores. Boa noite, senhor Saulo Gomes. Senhor Saulo, aonde o senhor estava quando tomou conhecimento do ocorrido? Bom, da primeira parte eu estava num trabalho fazendo uma entrevista relacionada a um caso de corrupção entre delegados na região, e foi quando eu recebi um telefonema falando sobre o caso, que uma menina tinha sumido e tal, e eu me dirigi à delegacia. Chegando na delegacia, eu atendi um telefonema, a qual era o pai da jovem, que afirmava dizer que sabia quem tinha pego a menina, certo? Mas afirmava em seguida, dizendo que confiava e dizia que não podia ocorrer nada, que a moça não queria fazer nenhum mal à criança. Em seguida, retornei à minha residência. Aí foi quando os fatos que levou à prisão da pessoa, e eu retornei à delegacia. Na delegacia, eu pedi a autorização do delegado para fazer uma entrevista pessoalmente à réu. E lá eu perguntei a ela sobre fatos a qual estava sendo passado nacionalmente na emissora de rádio, e ela afirmou, dizendo que tinha queimado sim a menina e só não foi direto à família porque não tinha mais tempo, né? Ela não tinha tempo para concluir o serviço que ela queria, e fez isso por amor, que queria chamar a atenção do amado, o qual seria o pai da jovem. E detalhou ainda mais o crime, dizendo que levou dos detalhes, né, de parte do colégio até o fato ocorrido. Senhor, o senhor afirmou que recebeu uma ligação do pai da vítima. Não. A menina Taninha. Não, a ligação a gente recebeu dentro da delegacia, certo? A qual o delegado autorizou que atendesse, porque como estava muito agitado ao decorrer do que estava acontecendo de fato na cidade, ele autorizou que atendesse o telefonema. Aí foi quando sim ele se representou falando que era o pai da jovem e pronunciando o resto em suas palavras. Aí foi que em seguida a gente ficou sabendo que era verdadeiramente o pai da jovem. O senhor tem interesse na elucidação do caso? Por qual motivo, senhor? Bom, pelo fato da frieza e modo que a jovem falou para mim na entrevista, foi meio assustador, tanto para mim que estava fazendo a entrevista a ela, quanto para a população que estava escutando nacionalmente na rádio, porque para aquilo ali ficou muito assustador uma pessoa afirmar com toda certeza que queimou outra criança por motivos fúteis. Então, quando ela detalhou mais ainda como ocorreu tudo isso, foi a que mostrou a sua frieza, entendeu? Aquela capacidade da pessoa ter sim uma punição e causado a revolta também naqueles que estavam sendo ouvintes fora da delegacia. Muito obrigado, senhor Saulo. Você mais perguntas?
defesa tem a palavra para inquirir. Excelente senhor, doutor juiz de direito, estendo meus cumprimentos, é uma honra estar nessa tribuna, estendo meus cumprimentos à promotoria e ao jurado. Senhor, veja, nesse primeiro momento você vai fazer A o pergunta, interrogatório aí. fazer a pergunta. Aí depois a gente abre Isso. para o debate. Isso, eu debate vou fazer. propriamente. Agora você faz. Posso? Aí você deixa para fazer todos os cumprimentos quando você for iniciar o seu debate. Faço. Senhor Saulo, não é bem verdade que o senhor chegou à delegacia para inquirir a minha cliente após 12 horas de testemunha da delegacia, em condições desumanas, sem um copo de água, coagindo e deturpando o físico e o psicológico da minha cliente, para assim chegar ao senhor com questionamentos informais, influenciando a minha cliente para assim concordar e se condenar a partir da sua influência. É bem verdade? Primeiramente, excelentíssimo advogado, eu não estava ciente que a réu estava 12 horas sem comer, sem fumar, sem nada. Então, para mim, eu não estava interferindo para ela na minha entrevista. Primeiro, que eu não estava fazendo uma interrogação investigativa. Estava fazendo uma entrevista a qual tinha a função, como jornalista, exercer e fazendo perguntas simples, não forçando sua resposta e lhe dando a livre vontade de responder, a qual fisicamente mostrava uma postura fria e tranquila no que estava sendo dita por ela mesma. Posso? Senhora Neide. Só para ela? Para ele, no primeiro momento para ele. Ela é a última acusada em regra, acaba sendo a última porque ela tem direito, é importante salientar aqui, meus amigos, que né, a ré, aqui o réu, quando está no tribunal do júri, ele tem a oportunidade de fazer a sua autodefesa. Então a defesa não compete tão somente ao defensor nessa oportunidade. Ele tem, a ré nesse momento, ela tem a grande oportunidade de fazer a sua própria defesa, lança mão de outras situações que vão justamente no fluxo da questão da plenitude de defesa. Então por isso ela acaba sendo ouvida por último, depois que toda a prova é colacionada, que as perguntas são feitas às testemunhas que a acusam, bem como as testemunhas que a defendem. Então por essa razão é que ela é ouvida por último. O senhor Saulo Gomes estava presente no momento que foi encontrado o corpo? Não. Não está nos autos. Isso próprio nos autos dizem que ele estava. Então o senhor não tem conhecimento e está mentindo. Porque perante o que foi dito, você juntamente os dois testemunhos matadores que ouviram o tiro, Tem que registrar aqui, é importante registrar que a questão do crime de falso testemunho. Caso sendo configurado a essa mentira, o senhor pode sair daqui sendo processado pelo crime de falso testemunho. Então é importante responder de forma conexa as perguntas, tanto da defesa quanto da acusação. ou o senhor está mentindo, ou o senhor não está sabendo direito, tendo noção e tal. A partir do momento que duas testemunhas ouviram o tiro, chamaram o policial. Inclusive o senhor estava com eles. Que foi aí o momento que vocês encontraram o corpo. E as duas testemunhas encontraram o corpo sem a presença da suposta assassina. Diante disso, depois que encontraram o corpo e já depois da ligação, ele foi atrás, Saulo Gomes, atrás da suposta na casa dela e encontrou no momento que ela chegava, certo? Que aí é o momento que o senhor estava presente enquanto encontrou a arma, certo? Confirma? Primeiramente, Sim. quando você refere a mim dizendo que eu estava presente num ato cometido, o senhor está sendo... Ao lado, o senhor está sendo basicamente leviano. Primeiro, eu estava na delegacia. Quem estava presente foram os dois policiais,
a qual receberam a chamada, certo? E a qual foi chegando na residência, um dos policiais foi quem encontrou a arma na bolsa da... se dirigindo direto ao pai da jovem, perguntando se a arma era dele, e o pai não respondeu. E na segundo fato, quando recebeu a ligação, estava na delegacia, então não estava presente. Os autos diz que o senhor estava na delegacia e quando foi que os caras chamaram, as duas testemunhas chamaram os agentes policiais, o senhor na delegacia foi junto com os policiais. E a partir disso, daquele momento, o senhor foi atrás da suposta, indo na casa dela, porque o senhor é o que tinha mais conhecimento onde ela morava. Então não estou sendo equivocado. Eu estava ciente de onde ela morava? Sim, porque o senhor teve uma ligação com o suposto amante que ele revelou para o senhor, dizendo que não queria que revelasse para a esposa, porque naquela época a traição, a situação de amante era um peso, e para a mulher pior ainda, não tanto quanto agora, porque já está sendo superado, mas como o senhor queria encobrir Eu vou Contar isso protestar daí. porque não está sendo uma inquisição. Na realidade, Mas O seu protesto é negado. As perguntas estão sendo pertinentes de acordo com o fato. Pode prosseguir a defesa. E perdi a linha de raciocínio agora. É o que você queria. Sim, a partir do momento que... Me ajude. Esqueci. No momento que ele saiu da delegacia, Se a delegacia com os policiais, foi aí que você pegou o corpo, foi lá na casa dela, não pegou o corpo, mas estava presente o corpo com os policiais, foi na casa dela, porque antes houve uma ligação que o senhor estava na delegacia, do qual na delegacia tem a parte do ouvinte que transmite ao vivo, há uma imposição à suposta. Rapaz, e chegando na casa dela, o senhor estava presente sim, então não estou lhe sendo leviano, nem estou concluindo os autos sendo obstante. Excelentíssimo advogado. Sim. Você afirmou quando eu recebi a ligação, eu estava na delegacia. Sim. Primeira ligação, eu estava no meu trabalho, juntamente com um assistente a qual estava junto comigo, fazendo um jornalismo falando sobre a corrupção entre delegados na região. Não estava na delegacia. Segundo, eu não peguei corpo nenhum ao qual o senhor afirmou aí, dizendo que eu peguei o corpo. Então o senhor já está sendo mais uma vez leviano. Eu não sou essa, eu não estou sendo. Então o senhor está sendo mais uma vez leviano. E, por seguida, certo? Eu não me retirei da delegacia. Como é que eu saí da delegacia para estar presente na casa suposta investigada, a qual ela, quando chegou na delegacia, eu já estava lá. Se eu estava acompanhando ela, como foi que eu cheguei? Primeiro, eu me teletransportei? Não, a questão é a seguinte, quando eu digo que o senhor estava na delegacia, Silêncio aqui é uma coisa séria aqui. a partir do momento que eu digo que o Peço ao senhor, pessoal que faça silêncio. quando o senhor estava na delegacia, o senhor, quando foi junto com os policiais, o senhor não pegou o corpo, o senhor estava presente. Isso é como se fosse uma redundância, dizer pegou o corpo, o senhor estava presente. E quando eu digo quando eu digo que o senhor recebeu a ligação, foi porque o senhor estava na delegacia, não foi o primeiro ato, entendeu? Tá entendendo? O primeiro ato seria quando o senhor soube da denúncia. Então, Isso aí, quando eu recebi a ligação a qual supostamente era do pai, e isso quando afirmou quem tinha sido, mas não onde quem tinha cometido se encontrava. Na qual ele afirmou, a qual eu tenho gravado, sim, né, por escrita, sim, que ele afirmava, sim, saber quem possivelmente tinha pego a menina, certo? Dizer da segurança que ele tinha com a suposta acusada sobre o fato ocorrido e contou também, de fato, algumas ameaças recebidas por ela contra a sua família. E pediu, por mim, sigilo a não espalhar a sua esposa, para não, como o senhor explicou aí, que naquela época era algo